prometeu aumentar o apoio militar à Ucrânia. As sanções contra a Rosneft e a Lusil são significativas, porque visam as duas maiores provedoras de energia na Rússia juntas. As coisas estão virando de cabeça para baixo na Rússia. As fraturas políticas e sociais atingiram um nível sem precedentes. A causa dessa fratura não é apenas as más notícias vindas das linhas de frente. O verdadeiro ponto de virada é que o custo da guerra começou a afetar diretamente o bolso, a mesa e o futuro de todo cidadão russo. Mas a agenda do Kremlin é muito diferente. A Rússia está planejando cavar um túnel para o Alasca. Isso não é brincadeira. É a loucura absoluta de um regime em seus momentos finais. Essa loucura foi anunciada pelo representante especial de Vladimir Putin e chefe do Fundo de Investimento Direto russo, Kirill Dmitriev. A Rússia está planejando um estudo de viabilidade para um projeto de conectar a Ásia e a América do Norte com um túnel sobre o Estreito de Bering. O Kremlin nem conseguiu instalar uma tubulação de água limpa da cidade de Rostov, a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, para a cidade de Donetsk, na Ucrânia, que ocupa há 10 anos. Mas vamos levar a sério esse projeto colocado na mesa pelo Kremlin por um momento, porque o presidente dos Estados Unidos, Trump, também achou o projeto interessante e não escondeu sua curiosidade e desejo de discuti-lo. O projeto do túnel para o Alasca não é uma ideia nova. A ideia de um túnel sobre o Estreito de Bering entre o Alasca e a Rússia é um megaprojeto massivo que tem sido discutido por muitos anos, conhecido como o Túnel do Estreito de Bering ou a Ponte da Paz Intercontinental. Tem sido um sonho que é mencionado de tempos em tempos desde os dias da Rússia czarista, mas sempre foi arquivado como fantástico. A ideia básica do projeto era conectar a península de Chukotka, na Rússia, com o estado americano do Alasca, por meio de um túnel ferroviário e/ou rodoviário de aproximadamente 100 quilômetros de comprimento, passando sob o Estreito de Bering. A absurdidade técnica e financeira desse projeto prova que o Kremlin está desconectado da realidade. O ponto mais estreito do Estreito de Bering é de aproximadamente 88 quilômetros. No entanto, uma rota mais longa provavelmente seria necessária para construir um túnel estável. Isso é mais do que o dobro do comprimento do túnel do canal, e nem pode ser comparado a um projeto como a Ponte de Kerch, que Putin mal conseguiu completar e se gaba. Além disso, a profundidade do estreito e a atividade sísmica da região tornarão a construção extremamente difícil. A região tem um dos climas mais rigorosos do mundo, solo congelado na maior parte do ano, massas de gelo maciças e temperaturas chegando a menos 50 graus Celsius transformam tanto a construção quanto a operação do túnel em um pesadelo de engenharia. O derretimento do permafrost ameaça a estrutura do túnel, enquanto as massas de gelo podem bloquear as entradas e saídas. Chukotka e o Alasca, nas extremidades do túnel, estão entre as regiões mais isoladas e subdesenvolvidas do mundo. Simplesmente transportar os milhões de toneladas de concreto, aço, máquinas escavadoras de túneis maciças e dezenas de milhares de trabalhadores necessários para construir o túnel para essas regiões é um pesadelo logístico em si. As redes ferroviárias e rodoviárias existentes não podem lidar com essa carga. Milhares de quilômetros de novas estradas de acesso precisariam ser construídas, o que multiplicaria o custo e a duração do projeto. Estimativas passadas do custo do projeto sozinho chegavam a centenas de bilhões de dólares. Focando apenas na seção do túnel, ou seja, cruzando o ponto mais estreito do estreito, aproximadamente 88 quilômetros, 55 milhas, de comprimento, provavelmente usando as ilhas da Med no meio. Várias análises de engenharia prevêem que o custo seria entre 30 e 50 bilhões de dólares. No entanto, o custo verdadeiramente massivo do projeto não vem do túnel em si, mas de suas conexões em ambos os continentes. Tanto a região de Wales, no Alasca, quanto a península de Chukotka, na Rússia, estão a centenas, até milhares de quilômetros de distância das principais redes de rodovias ou ferrovias existentes. Quando esta infraestrutura de conexão é levada em conta, especialmente no lado russo para conectar a ferrovia transiberiana, o custo total do projeto é esperado para chegar entre 100 bilhões e 200 bilhões de dólares. No entanto, isso é uma estimativa válida para hoje. A remotidão dessas regiões, como mencionado anteriormente, e as dificuldades de construir sobre permafrost, solo permanentemente congelado, multiplicam os custos. Uma situação similar se aplica ao cronograma. Enquanto a construção do túnel sozinho, em condições árticas rigorosas, é estimada para levar de 10 a 15 anos. O projeto inteiro, incluindo todas as estradas e ferrovias de conexão, é esperado para levar de 20 a 30 anos do planejamento à conclusão.
Dado a tecnologia atual, a inflação e a enorme escala e cronograma do projeto, não é irracional esperar que o custo chegue a trilhões de dólares. Isso é mais da metade do PIB atual da Rússia. A Rússia está vivendo seus dias mais sombrios no último quarto de século, à medida que refinarias são explodidas uma a uma. 84% do país está lutando com a pior escassez de combustível de sua história. Grandes empresas russas estão indo à falência e a economia e a inflação estão soando o alarme. O alto custo de vida, as crises de combustível, as enormes filas de gás e os serviços públicos em colapso exauriram a paciência das pessoas. À medida que essa paciência social chegou ao ponto de ruptura, o silêncio começou a dar lugar a críticas altas. Alguns jornalistas russos trabalhando para a mídia estatal agora estão emitindo avisos diretamente visando Putin e seu regime. Dmitry Shetin, editor do jornal Komsomolskaya Pravda, era um apoiador leal de Putin no início da guerra. Mas hoje, o mesmo homem está dizendo abertamente que, se os problemas enfrentados pelas pessoas não forem resolvidos, isso poderia levar ao colapso do regime e ao fim de Putin. Dezenas de membros de conselhos municipais em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo estão pedindo a renúncia do líder russo. É irrealista para um país esmagado por uma economia de guerra e com gigantes como a Gazprom indo à falência arcar com tal custo. E, talvez o mais importante, para quem esse túnel está sendo construído. Uma extremidade do túnel está em solo americano, que a Rússia vê como seu arqui-inimigo. Com as relações entre Rússia e EU piores do que durante a Guerra Fria, é politicamente ingênuo imaginar os dois países colaborando em um projeto tão massivo e estratégico. Além disso, os riscos de segurança que tal túnel criaria de uma perspectiva militar são inaceitáveis para ambos os países. Apesar dessa montanha de impossibilidades técnicas, financeiras e geopolíticas, a decisão do Kremlin de trazer esse projeto para a agenda em outubro de 2025 é pura loucura. O ato mais simbólico e ousado dessa onda de rebelião corajosa veio do Conselho Distrital de Smolensk, em São Petersburgo. Esse conselho local foi muito além de um simples pedido de renúncia, quebrando o maior tabu da Rússia. Os membros do conselho enviaram um pedido oficial ao State Duma, o parlamento da Rússia, exigindo que Vladimir Putin fosse removido do cargo sobre acusações de traição devido à guerra na Ucrânia. Isso foi um passo equivalente a suicídio político. Rotular uma guerra que Putin chamou de operação militar especial e apresentou como um dever patriótico sagrado como traição contra o país, significava declarar guerra direta ao aparato de propaganda inteiro do regime e ao mecanismo de coerção legal. No entanto, esses membros do Conselho construíram seus argumentos de maneira extremamente cuidadosa e legalista, com base na própria Constituição e leis do regime. Em sua petição, eles resumiram como as ações de Putin prejudicaram a Rússia em 4 pontos principais. Esses pontos principais foram a destruição do exército, a catástrofe demográfica, o colapso econômico e a derrota estratégica. Claro, esses membros do Dumer não nutriam ilusões de que o State Dumer processaria essa petição e colocaria Putin em julgamento. Seu objetivo era diferente. Seu objetivo era acender uma tocha, e eles conseguiram. Esses chamados não se limitam a centros liberais, mas estão se espalhando para regiões que pagaram o preço mais alto pela guerra e estão economicamente oprimidas. Porque viver na Rússia agora se tornou, no sentido mais verdadeiro da palavra, uma batalha pela sobrevivência. Análises de empresas de pesquisa independentes e instituições respeitáveis, como o Journal of Democracy, revelam a profundidade dessa mudança. 57% da população agora dizem que apoiam negociações de paz. A porcentagem daqueles que querem que a guerra continue caiu para 35%. Em outras palavras, foi entendido que não haveria paz na Rússia enquanto Putin estivesse no poder. Outro ponto que esses resultados indicam é que Putin deve agora sair, renunciar ao seu cargo, porque as sanções internacionais agora em vigor, a inflação crescente e o custo crescente da guerra na frente colocaram um fardo insuportável sobre os cidadãos comuns. Para entender melhor essa loucura, devemos voltar no tempo. Em primeiro lugar, vem o colapso do poder econômico da Rússia e da base financeira do regime de Putin. Produtos básicos como óleo, leite, macarrão estão ou muito caros ou completamente esgotados nas prateleiras dos supermercados. Tornou-se difícil encontrar muitos medicamentos nas farmácias. No entanto, talvez a área de crise mais marcante tenha sido a escassez de combustível. Não apenas dirigir um carro, mas também aquecimento, transporte e até mandar as crianças para a escola se tornaram impossíveis. Do outro lado dessa equação trágica estão as babuscas.
Milhões de idosos russos que serviram esse estado ao longo de suas vidas e suportaram dificuldades agora estão sendo traídos pelo próprio governo. O processo, que começou com a reforma da pensão de 2018 e continuou com o aumento da idade de aposentadoria para 65 para homens e 60 para mulheres, abalou fundamentalmente a confiança dessa geração no Estado. Isso é a tentativa do Estado de financiar a guerra, encolhendo ainda mais o pedaço na garganta de seus cidadãos mais vulneráveis. Esforços para se voltar para a China, no entanto, falharam em se aproximar da receita obtida da Europa devido à negociação implacável de Pequim. À medida que a base econômica desmoronou, o gênio assimétrico da Ucrânia tomou o centro do palco. Começando no início de 2024, drones ucranianos começaram a atacar sistematicamente refinarias de petróleo na parte europeia da Rússia. A Ucrânia estava infligindo milhões de dólares em danos à infraestrutura de refinarias de bilhões de dólares da Rússia, com drones custando alguns mil. E o túnel do tempo nos traz para meados de outubro de 2025, quando o Kremlin estava sonhando com o Alasca. Os ataques de drones da Ucrânia atingiram seu pico de devastação, agora visando não apenas refinarias de petróleo, mas os pontos mais críticos e vulneráveis da infraestrutura de energia da Rússia. O ataque mais destrutivo foi na instalação em Orenberg, uma das maiores plantas de processamento de gás natural da Rússia e do mundo. Essa instalação era vital não apenas para o consumo doméstico da Rússia, mas também para exportações para a Ásia Central. O fogo causado por drones ucranianos, atingindo esse complexo massivo, era visível por quilômetros e reduziu uma parte significativa da instalação a cinzas. Durante o mesmo período, a refinaria de petróleo de Novokubachev em Samata Oblast, um grande centro industrial no rio Volga, também foi atingida. Essa refinaria era um hub logístico crítico, particularmente fornecendo combustível para as regiões centrais da Rússia e as linhas de frente. Por que esses dois ataques foram mais significativos do que ataques anteriores a refinarias? O ataque a Orenberg demonstrou que a Ucrânia agora poderia visar não apenas petróleo, mas também gás natural, outra artéria econômica vital para a Rússia. Isso poderia ter sido o golpe final no estado já falido da Gazprom. Orenberg e Novokoishevsk eram instalações localizadas no coração da rede de energia da Rússia. Atingir essas instalações aleijou não apenas a produção, mas também a distribuição de combustível por todo o país. Vários níveis de escassez de combustível estão sendo experimentados em 84% do território da Federação Russa. Isso não é um problema afetando apenas algumas regiões fronteiriças ou cidades siberianas remotas. Isso é uma crise nacional afetando a esmagadora maioria do país. De metrópoles como Moscou e São Petersburgo às montanhas Urais, dos centros industriais da Sibéria às regiões agrícolas no sul. O combustível é o sangue vital de uma sociedade moderna. Transporte, agricultura, aquecimento, geração de eletricidade, serviços de emergência, tudo depende de combustível. Uma escassez de 84% significa não apenas carros não funcionando, mas também distribuição de alimentos interrompida, hospitais, geradores desligando e o risco de pessoas congelarem no meio do inverno. Essa crise não se desenvolveu lentamente ao longo de meses ou anos. Essa situação alimenta ainda mais a desigualdade e a raiva na sociedade. De acordo com relatos, brigas frequentemente eclodem entre pessoas impacientes esperando em filas nos postos de gasolina. Na verdade, a situação é tão grave que não há mais combustível suficiente nem para as linhas de frente. A série de desastres para a Rússia não terminou aí. A instalação de Orenberg é uma parte crítica do gasoduto SIU, que exporta gás não apenas para a Rússia, mas também para a Ásia Central, particularmente o Cazaquistão. O Cazaquistão depende do gás russo desse gasoduto para uma porção significativa de seu consumo doméstico e indústria. O fogo e a paralisação da produção causados por drones ucranianos destruíram Orenberg e também cortaram o fluxo nesse gasoduto. O Cazaquistão foi forçado a parar de comprar gás da Rússia imediatamente após o ataque a Orenberg. Deixado sem gás, o Cazaquistão terá que se voltar mais para a China ou outras fontes para atender suas necessidades de energia. Isso aumenta o isolamento geopolítico da Rússia. Apesar de todos esses fracassos, a fantasia do túnel para o Alasca do Kremlin não terminou. A prova mais dolorosa de quão desconectado o Kremlin está da realidade é sua incapacidade de resolver um problema de infraestrutura muito mais simples, muito mais urgente e muito mais próximo. O Kremlin falhou em instalar uma tubulação de água limpa da cidade de Rostov a apenas algumas centenas de quilômetros de distância para a cidade de Donetsk, na Ucrânia, que ocupa há 10 anos.
Donetsk e as cidades vizinhas sofrem de escassez crônica de água há anos. A infraestrutura existente está desatualizada, danificada pelo conflito e o acesso às principais fontes de água controladas pela Ucrânia foi cortado. Milhões de pessoas, assim como na Crimeia, estão condenadas a horários de água por hora, água de baixa qualidade e problemas de higiene. O Kremlin prometeu repetidamente novos gasodutos para resolver esse problema. Mas esses projetos ou nunca começaram, ou foram deixados inacabados devido à corrupção e incompetência. Aqui está a pergunta crítica. Como um regime que foi incapaz de instalar uma tubulação de água para Donetsk, que reivindica como seu próprio território, a apenas uma pedra de distância por 10 anos, pode planejar construir um túnel de trilhões de dólares, de 100 quilômetros sobre o Estreito de Bering? O projeto do túnel para o Alasca, trazido à tona na Rússia, é menos um plano de engenharia técnica e mais uma fantasia de fuga nascida do colapso político. Esse projeto é um dos indicadores mais claros de quão longe a visão prometida de futuro do regime se afastou da realidade e de quanto o Kremlin perdeu sua capacidade de governar o país. Na verdade, esse projeto não é um plano, mas um truque de propaganda, pois o Kremlin não pode mais oferecer ao público um futuro orientado para soluções. Em vez disso, oferece uma história fantástica de salvação a uma sociedade presa por realidades duras. Um mega-túnel que unirá continentes e tornará a Rússia um centro global mais uma vez. Ele conectará a Ásia e a América, abrirá novas rotas comerciais e mudará o equilíbrio de poder global. No entanto, isso é meramente uma repetição moderna e vazia das promessas da era soviética de uma utopia comunista. Distrair as massas com um sonho impossível é um método bem ensaiado. Mas o problema não é apenas enganar as pessoas. Talvez esse túnel seja um cenário de fuga pessoal construído pela elite hedonista no Kremlin, em um momento em que sentem sua própria derrocada. Talvez eles imaginem que, se a Rússia algum dia colapsar completamente, eles poderão escapar para o Alasca através desse túnel. Essa especulação sozinha mostra que o regime há muito tempo cruzou os limites da razão, que seus líderes estão pensando não em seu próprio povo, mas em sua própria segurança. A história nos mostra que regimes autocráticos, entrando em um processo de colapso, perdem o senso de realidade em seus momentos finais, se apegam a projetos irracionais e inventam fantasias para distrair o público. A lenda do imperador romano Nero tocando lira enquanto Roma queimava é precisamente o símbolo histórico dessa desconexão mental. O que está acontecendo no Kremlin hoje não é diferente. Com 84% do país ficando sem gasolina, prateleiras de supermercados vazias, uma das maiores instalações de gás natural do mundo em chamas e pessoas esperando em fila por água, a agenda do Kremlin de um projeto de túnel de trilhões de dólares para o Alasca é um retrato grotesco de uma liderança desconectada da realidade. Isso não é mais uma solução. É uma técnica de negação. Em vez de consertar a infraestrutura em ruínas, as crianças famintas e os soldados desmoralizados diante dos olhos do povo, o regime está tentando fazê-los esquecer o presente com um futuro fictício. Tais projetos quase sempre emergem da câmara de eco que se forma ao redor do líder. Assessores que faltam coragem para falar a verdade lisonjeiam o ego de Putin, apresentando-lhe projetos grandiosos e históricos. O líder perdeu toda a conexão com o povo, as linhas de frente e a realidade da economia. Tudo o que resta são os aplausos falsos que ele ouve de seu círculo interno, um universo construído em sua própria imaginação e uma máquina de propaganda presa dentro. O mundo exterior também não acredita nesse show. Que país temeria um Estado que não pode proteger suas próprias instalações de energia, não tem dissuasão além da ameaça de armas nucleares e cujo exército agora está cheio de pessoal civil em vez de militar? Mesmo o estudo de viabilidade para esse projeto mostra que não é mais uma questão de pensamento estratégico, mas sim o último cenário de fuga de um líder isolado. Tudo o que resta são duas armas, o arsenal nuclear e o aparato nu de repressão. Mas nenhum dos dois é suficiente para manter um povo esperando em postos de gasolina com galões ou um exército deixado sem munição na frente. Para o regime de Putin, a questão não é mais se ele será derrotado, a questão é quando e como. O impasse estratégico é inevitável, porque o Kremlin agora está meramente tentando construir castelos fantásticos sobre suas próprias cinzas. Enquanto o país real desmorona, a única coisa sendo construída é uma fantasia. Enquanto a guerra continuar, os jovens da Rússia continuarão a morrer nas linhas de frente, e a raiva de suas famílias crescerá. Putin está preso em um ciclo vicioso de sua própria criação. Então, isso significa que a Rússia está rumando para o colapso total?
Se por colapso queremos dizer uma revolução no estilo de 1917, onde o povo invade o Kremlin na próxima semana, isso parece improvável no curto prazo. No entanto, se colapso significa um Estado se tornando incapaz de desempenhar suas funções mais básicas, cortando seus laços com seu povo e lentamente se paralisando por suas próprias contradições internas, então a resposta é um sim definitivo. A Rússia já está em um processo de colapso em câmera lenta. A questão agora não é mais se a Rússia colapsará, mas o que desencadeará esse colapso e como ele se desenrolará. Será uma grande derrota militar no campo de batalha? Um desastre total de infraestrutura no meio do inverno que afetará milhões de pessoas?